Lepra, um símbolo do pecado e sua cura total. Introdução. Em uma vila remota no interior da antiga nação de Israel, durante os tempos antigos em que a hanseníase era mal compreendida, vivia um homem chamado José, um dedicado pai de família e agricultor. Um dia, José começou a notar manchas brancas estranhas em sua pele e a sentir dormência nas extremidades. Sem conhecimento sobre a doença, ele buscou a ajuda do curandeiro local, mas as tentativas de tratamento não tiveram sucesso. E com o passar do tempo, suas condições pioraram, ficando cada vez mais isolado. O medo e o preconceito se espalharam e as pessoas começaram a se afastar de José e de sua família. José amava profundamente sua esposa Maria e seus 3 filhos. Era sua vida. Mas a pressão social se tornou insuportável. Preocupado com o bem-estar de sua família e temendo por sua segurança, ele tomou a dolorosa decisão de separar-se, acreditando que assim protegeria seus entes queridos do estigma e dos perigos associados à sua condição. Vivendo em isolamento nas margens da vila e com o avanço da doença, passou a caminhar cambaleando, os pés sem dedos, olhos cegos e sempre gemendo com sua boca sem bochecha. O cheiro insuportável de sua carne em decomposição anunciava que estava por perto. José passou seus dias lutando contra a doença e a solidão. Ele sentia saudades de sua família todos os dias, mas acreditava que estava fazendo o melhor para eles. Maria e as crianças também sentiram um vazio imenso, mas a falta de compreensão da doença e o medo os mantinham distantes. Anos se passaram e, infelizmente, José nunca recuperou sua saúde, vindo a óbito sozinho, triste e sem nenhuma notícia de sua amada família. Dias depois, Maria e seus filhos souberam da notícia e, com muitas lágrimas nos olhos, refletiram sobre o sacrifício que José havia feito para os proteger. Certamente, essa é só mais uma das tantas histórias tristes que essa terrível doença escreveu na história da humanidade. Origem e definições. A lepra é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium leprae. Sua origem exata ainda é um assunto de debate entre os cientistas, mas sabemos que a hanseníase tem existido por milhares de anos. Registros deste mal é mencionado em textos médicos antigos de várias civilizações, incluindo a antiga China, Egito, Índia e Grécia. Outros registros históricos e literários sugerem que a doença já era desde tempos antigos conhecida em várias partes do mundo. Edersheim, estudioso da cultura judaica, diz que a doença que hoje chamamos de lepra geralmente começa com dores em certas áreas do corpo, seguido por dormência. Logo, a pele adquire manchas vermelhas e, com o tempo, perde a sua cor original, tornando-se espesso, brilhante e escamoso. À medida que a doença progride, as manchas espessadas tornam-se feridas sujas e úlceras devido ao fornecimento insuficiente de sangue. A pele, principalmente ao redor dos olhos e das orelhas, começa a enrugar-se, com sulcos profundos entre os inchaços,
de modo que o rosto do indivíduo afetado começa a se assemelhar ao de um leão. Os dedos caem ou são absorvidos. Os dedos dos pés são afetados de forma semelhante. Sua garganta fica rouca. E agora você pode não apenas ver, sentir e cheirar o leproso, mas também ouvir sua voz rouca. O Dr. Brand, em seu livro A Dádiva da Dor, nos revela muito sobre as ações dessa doença às suas vítimas. Elas perdem a sensibilidade nas áreas afetadas e, sem a dor como um sistema de alerta, sofrem outras lesões. Eles podem torcer o tornozelo, mas continuar andando, piorando a ruptura dos ligamentos. Se estiver cozinhando no fogo, não sabem que ao chegar muito perto se queimam. Acreditem, como foram forçados a viver longe da civilização, em ambientes pouco higiênicos, aconteciam de roedores os comerem enquanto dormem e nem mesmo perceberem. E se você ficar algum tempo com ele, pode até imaginar um gosto peculiar na boca, provavelmente por conta do odor. Essa doença repugnante, incurável e contaminante é uma imagem física, vívida do pecado na vida dos seres humanos. Estudá-la, estaremos compreendendo profundamente as ações e consequências do pecado na vida dos humanos. Por consequência, a importância da vida e morte do nosso Salvador Jesus Cristo, a única salvação do homem deste estado terrível. No livro sagrado de Levítico, capítulos 13 e 14, o Senhor trabalha a questão relacionada à lepra com o seu povo. Os sacerdotes eram os únicos autorizados a declarar uma pessoa leproso ou purificado. O capítulo 13 fala como os sacerdotes deveriam examinar a pessoa com manchas na pele suspeita de lepra. Se a condição fosse considerada grave e infecciosa, a pessoa era declarada impura e deveria viver fora do acampamento, em isolamento. Se a condição melhorasse ou piorasse, o sacerdote continuaria a avaliar. No capítulo 14, é detalhado o processo de purificação espiritual para aqueles que se recuperassem da hanseníase. O indivíduo passaria por um ritual de purificação que envolvia sacrifícios de animais, lavagem, raspagem e outros elementos simbólicos. Após completar esse ritual, a pessoa era reintegrada à comunidade. Interessante observar que todos esses preceitos primeiramente serviam para manter a saúde da comunidade e prevenir a propagação de doenças contagiosas, mas que no fundo têm seu valor espiritual, como estudaremos. Faço uma observação importante. Apesar de todo o ritual de purificação dado pelo Senhor, ressalto que não há registro de seu cumprimento antes da vinda de Jesus Cristo. Até a vinda do Messias, temos registros de apenas 2 pessoas curadas da lepra. Miriam, irmã de Moisés, registrado em Números 12, que não há registro do cumprimento do ritual, talvez por não ser dado até então. O segundo é o comandante sírio Naamã, registrado em 2 Reis, capítulo 5. Eliseu o curou pelo poder do Altíssimo, mas por ser ele gentio, não ordenou o cumprimento dos rituais. Analogias. A lepra e o pecado são doenças internas. Por mais que seja vista do lado externo do corpo,
A lepra verdadeiramente está incubada no interior do corpo do paciente. As feridas e outros problemas são sintomas da doença, mas a causa é mais profunda. Assim, o pecado é precisamente da mesma forma. Vemos os pecados praticados pelo ser humano, como mentira, ódio, brigas, roubo e tantos outros, mas a raiz de todos esses males é profunda. O pecado procede de um coração pecaminoso. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15 e 19. Podem ficar incubados até se manifestar. Assim como o leproso pode ter a doença muito antes dela começar a aparecer, o pecado faz o seu trabalho no homem muito antes que outros possam vê-lo. Muitas vezes começa com pecados secretos, onde só nós sentimos seus efeitos. Depois começa a manifestar-se publicamente. Então passamos a defendê-lo e justificá-lo quando começa a apodrecer e apodrecer em nós. Mas observa que tudo começa internamente. Entorpecentes. A hanseníase vem com dormência desconfortável, dores e feridas que não cicatrizam. Muitas das feridas que os leprosos têm são resultado do entorpecimento que a doença produz. Uma vez que a sensação de dor desaparece, os leprosos podem cortar ou queimar a carne sem sequer saberem disso. Da mesma forma, o pecado nos entorpece e quando a nossa consciência fica entorpecida, ele fere e nem sentimos sua dor. Um pai de família embriagado espanca seus filhos e esposa e pensa que isso está dentro da normalidade. Um marido trai sua esposa e se gloria disso. Realmente, o pecado entorpece suas vítimas. Terríveis no cheiro. O odor afasta os outros dos leprosos. Mas a pessoa infectada não consegue se livrar do cheiro horrível e às vezes nem percebe. Os leprosos nem gostavam do cheiro um do outro. Assim, o pecado cheira mal, muito mal diante de Deus. No entanto, muitas vezes o próprio pecador nem sequer admite seu estado terrível. Pensa estar limpo e sarado quando, na verdade, está como um morto-vivo por aí. Perceptíveis pelo som. A lepra ataca as cordas vocais, causando uma voz rouca. Da mesma forma, o pecado encontra a sua fuga mais fácil através da língua. E é por isso que Tiago nos alerta sobre o seu poder. Até Jesus disse: do que há em abundância no coração, a boca fala. O pecado pode e tem sido ouvido. Observe os assuntos das pessoas que não temem a Deus e nem seguem seu Filho. Falam de pecados e mais pecados. Manifestados nas roupas. A lepra penetra nas roupas. Da mesma forma, o pecado também se manifesta na forma como nos vestimos. Uma roupa sensual manifesta o pecado no coração da pessoa e a sua intenção de contagiar outros. Separadoras. A lepra coloca o paciente fora da vida comunitária, em isolamento. Assim, o pecado
destrói relacionamentos, separando suas vítimas não só dos entes queridos, como do próprio Deus. Aqueles que têm algum parente viciado sabem bem do que estou a falar. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59:2. Incuráveis. Graças ao nosso bom Deus, que dotou os homens de inteligência, hoje a hanseníase pode ser tratada. Mas por milhares e milhares de anos ela foi incurável. Não havia nenhum remédio natural, nenhum programa de exercícios ou dietas, e não havia pomadas tópicas que pudessem tocar as profundezas da doença. Assim, o pecado, por milhares de anos, assolou a humanidade, que não podiam se curar deste terrível mal. Até que Deus, nos amando de tal maneira, deu seu Filho Jesus Cristo para nos curar totalmente desta doença terrível e mortal. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Jesus, a cura total do pecado. Quando João Batista, o precursor do Messias, apareceu pregando e batizando as pessoas, ele avistou um homem que o Espírito Santo lhe indica se tratar do Filho de Deus. Então, de imediato, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. De fato, esta palavra foi cumprida e revelada diante de todos, principalmente quando o Salvador tocou e curou totalmente leprosos. E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Mateus 8, do 1 ao 3. O fato de Jesus ter tocado o leproso é surpreendente, porque se qualquer outra pessoa tivesse entrado em contato com um leproso, teria se tornado impura. Jesus, porém, toca no leproso e acontece o contrário. O leproso fica limpo. Sim, ele e somente ele pode nos tocar e por seu sangue nos purificar de todo pecado. Para isso derramou seu sangue inocente no Calvário, cumprindo toda a lei e justiça de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9.